Inicio este nosso culto com as palavras do profeta Isaías, capítulo 53, versículo 4. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Inicio com essas palavras e lembrando assim, hoje nós estamos celebrando este culto de Sexta-feira Santa, Sexta-feira da Paixão de Cristo. Assim convido também você a ter este momento de culto aí na tua casa, no teu lar. Convide os demais membros da família, se reúnam em torno da palavra neste momento. Tire este momento para o culto, para louvar, adorar a nosso Deus e também assim poder fortalecer a sua fé no Salvador Jesus. Vamos fazer também durante o culto leituras bíblicas, também vamos cantar hinos, vamos lembrar assim do sacrifício de Jesus Cristo por cada um de nós. Iniciamos assim este culto fazendo a invocação do Deus Triuno. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Convido vocês para nós cantarmos juntos aos pés da cruz de Jesus. Aos pés da cruz de Jesus, perdão eu vou pedir. Aos pés da cruz de Jesus, a paz eu vou sentir. Somente com Jesus eu vou sorrir. Com Ele a vida é bela e mais feliz. Com Ele a vida é bela e mais feliz. Aos pés da cruz de Jesus, perdão vou encontrar. Aos pés da cruz de Jesus, a paz eu vou gozar. Somente com Jesus eu vou andar, com Ele eternamente vou morar, com Ele eternamente vou morar. Convido você para que neste momento confesse também os seus pecados comigo. Ou seja, vamos voltar os nossos olhos, nossos corações, nossas mentes, também agora a Deus em oração, confessando juntos os nossos pecados. Vamos assim orar a Deus? Ó Senhor Deus, neste dia em que venho a Ti para meditar sobre o Teu grande amor, quero confessar: foram os meus pecados que o Teu Filho suportou na cruz. Foi por minha culpa. Reconheço que não há em mim bem algum que eu possa fazer para me justificar diante de Ti. Entretanto, confio na Tua graça e misericórdia e nos méritos de Jesus. Tem compaixão de mim, Senhor, por amor de Ti e de Teu Filho, Jesus Cristo. Perdoa-me, em nome de Jesus. Amém. Há dois lugares onde os nossos pecados podem estar: sobre nós ou sobre Jesus Cristo. Pela graça do nosso Deus Pai misericordioso, Ele os coloca em cima de Jesus Cristo, sobre Jesus Cristo. Pois Jesus Cristo, quando morreu por nós na cruz, Ele ali levou todos os nossos pecados. Por isso, se você está arrependido e confia no perdão de Cristo, tenha a certeza deste perdão. E eu, como ministro da palavra, chamado e ordenado, eu te anuncio a este perdão também em nome do nosso Deus triuno. Por isso eu te digo que em nome do Deus Pai, Filho e Espírito Santo estão perdoados todos os teus pecados. Amém. Vamos ler o salmo do culto, o salmo do dia, o salmo 31. Salmo 31.
Em ti, Senhor, me refugio. Não seja eu jamais envergonhado. Livra-me por tua justiça. Inclina-me os ouvidos. Livra-me depressa. Sê o meu castelo forte, cidadela fortíssima que me salva. Porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Por causa do teu nome, tu me conduzirás e me guiarás. Tirar-me-ás do laço que as ocultas me armaram, pois tu és a minha fortaleza. Nas tuas mãos entrego o meu espírito, tu me remiste, Senhor, Deus da verdade. Aborreces os que adoram ídolos vãos, eu, porém, confio no Senhor. Eu me alegrarei e regozijarei na tua benignidade, pois tens visto a minha aflição, conheceste as angústias da minha alma, e não me entregaste nas mãos do inimigo. Firmaste os meus pés em lugar espaçoso. Compadece-te de mim, Senhor, porque me sinto atribulado, de tristeza, os meus olhos se consomem e a minha alma e o meu corpo. Gasta-se a minha vida na tristeza, os meus anos em gemidos, debilita-se a minha força por causa da minha iniquidade, e os meus ossos se consomem. Tornei-me opróbrio para todos os meus adversários, espanto para os meus vizinhos e horror para os meus conhecidos. Os que me veem na rua fogem de mim. Estou esquecido no coração deles como morto. Sou como vaso quebrado. Pois tenho ouvido a murmuração de muitos, terror por todos os lados, conspirando contra mim, tramam tirar minha vida. Quanto a mim, confio em ti, Senhor. Eu disse, tu és o meu Deus. Nas tuas mãos estão os meus dias, livra-me das mãos dos meus inimigos e dos meus perseguidores. Faze resplandecer o teu rosto sobre o teu servo, salva-me por tua misericórdia. Não seja eu envergonhado, Senhor, pois te invoquei. Envergonhados sejam os perversos, emudecidos na morte. Emudeçam os lábios mentirosos, que falam insolentemente contra o justo com arrogância e desdém. Como é grande a tua bondade, que reservaste aos que te temem, da qual usas perante os filhos dos homens, para com os que em ti se refugiam. No recôndito da tua presença, tu os esconderás das tramas dos homens, num esconderijo os ocultarás da contenda de línguas. Bendito seja o Senhor, que engrandeceu a sua misericórdia para comigo, numa cidade sitiada. Eu disse na minha pressa, estou excluído da tua presença. Não obstante, ouviste a minha súplice voz, quando clamei por teu socorro. Amai o Senhor, vós todos os seus santos. O Senhor preserva os fiéis, mas retribui com largueza ao soberbo. Sede fortes e revigore-se o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. Vamos cantar o próximo hino, Corre uma fonte divinal. Corre uma fonte divinal de sangue do Senhor, ali terá perdão real o pobre pecador. Eu nessa fonte banharei meu negro coração, de Cristo então receberei completa redenção. Lavado assim me ajuntarei a toda a multidão dos santos fiéis que junto ao Rei
ao pé do trono estão. Teu grande e divino amor desejo aqui cantar. Nos céus, porém, Senhor, melhor espero te louvar. A leitura do Evangelho para este nosso culto de Sexta-feira Santa, conforme João capítulo 19, versículo 17 ao versículo 30. João 19, 17 a 30, diz assim: Tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico, onde o crucificaram e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos escreveu também um título e o colocou no cimo da cruz. O que estava escrito era: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus leram este título porque o lugar em que Jesus fora crucificado era perto da cidade e estava escrito em hebraico, latim e grego. Os principais sacerdotes diziam a Pilatos: Não escreves Rei dos Judeus, e sim que ele disse: Sou o Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos: O que escrevi, escrevi. Os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, tomaram-lhe as vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte. E pegaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo. Disseram, pois, uns aos outros: Não a rasguemos, mas lancemos sortes sobre ela para ver a quem caberá. Para se cumprir a Escritura, repartiram entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica lançaram sortes. Assim, pois, o fizeram os soldados. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus sua mãe e junto a ela o discípulo amado, disse: Mulher, eis aí teu filho. Depois disso, disse ao discípulo: Eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: Tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de isopo, lhe achegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Até aqui a leitura do Santo Evangelho. Convido vocês para nós confessarmos juntos a nossa fé no Deus triuno, nas palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Vamos cantar o próximo hino, Pendurado no Madeiro. Pendurado no madeiro, ó Senhor, quiseste assim me livrar do cativeiro e provar-me amor sem fim. O teu sangue foi vertido, expiraste, ó meu Jesus,
ficou por ti cumprido, meu resgate sobre a cruz. Pelo sangue que verteste, purifica-me, Senhor. Foi por mim que tu morreste, meu querido Redentor. Vem liberto, atribulado, a sofrer na escuridão deste abismo do pecado, desespero e maldição. Teu favor, Jesus bendito, minha vida guarde aqui. Teu amor que é infinito, vem unir-me sempre a ti. Dá-me força, ó Cristo amado, que eu resista ao tentador e não ame o vil pecado da tua morte, o causador. Queridos em Cristo, você conhece este símbolo? Com certeza você conhece uma cruz. Afinal, a cruz é um dos símbolos mais usados no mundo. É um símbolo comum entre os cristãos. Mas por quê? Por que a cruz é um símbolo tão conhecido? Bom, a crucificação, ou seja, pregar uma pessoa na cruz, era um método de execução utilizado pelos governantes há mais de 2000 anos atrás. Com frequência, as crucificações eram utilizadas para passar uma mensagem. Às vezes, para que os crucificados servissem de exemplo, e em outros casos, poderia ser uma mera demonstração de poder do governante. Jesus Cristo, que por muitas autoridades da época foi visto como um rebelde, ele foi pregado também numa cruz e ali morreu. Com isso, desde o início do cristianismo, da igreja cristã, a cruz foi usada para identificar templos, instituições e cemitérios. E hoje ela continua sendo uma das melhores formas de identificar a presença da fé cristã. Em frente, por exemplo, do nosso templo, há uma cruz, bem como também aqui em frente do altar, há uma cruz. Nos nossos cultos nós temos o sinal da cruz na absolvição, na Santa Ceia, na bênção. As crianças, quando são batizadas, elas também recebem o sinal da cruz. E assim, em vários outros momentos, é feito o sinal da cruz. Mas a cruz em si não é importante, mas sim o que nela aconteceu. Pois Jesus Cristo, que nela morreu na cruz, não era apenas um homem qualquer. Aquele Jesus Cristo era o próprio Filho de Deus. Ou seja, era o Messias, o prometido da parte do nosso Deus. Esse Messias era aguardado há muitos e muitos anos. Então ele veio e morreu numa cruz. Por isso, a cruz, este símbolo tão conhecido entre nós cristãos. Certa vez, uma pessoa explicou a cruz da seguinte forma, da seguinte maneira, que ela poderia significar a nossa relação
horizontal com o próximo, com as outras pessoas, e a nossa relação vertical com Deus. Falando nisso, como é a nossa relação com Deus e com o próximo? Como é a nossa relação com as pessoas que nos cercam? Como é a nossa relação com o nosso cônjuge, com nossos filhos, com nossos pais? Como é a nossa relação com as pessoas as quais nós convivemos no dia a dia? Ainda, como é a nossa relação com Deus? Será que nós sempre colocamos em primeiro lugar a Deus? Vamos ser sinceros, nós temos que admitir que a nossa relação não é perfeita, nem com o nosso próximo, nem muito menos com Deus. A nossa relação com Deus e com o próximo, ela é toda cheia de pecados. Isso fica claramente demonstrado no nosso dia a dia, na nossa convivência. Ou seja, nós não somos perfeitos. Basta nós olharmos para os 10 mandamentos. Mandamento por mandamento, nós iremos perceber que nós não conseguimos ser cumpridores deles, que nós não conseguimos seguir os mandamentos, a vontade de Deus. E a própria Bíblia, ela também diz, lá em Tiago, capítulo 2, versículo 10, porquanto quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas uma das suas ordenanças, torna-se culpado de quebrá-la integralmente. Ainda o Salmo 14, versículo 1 a 3 diz assim, não há ninguém justo, ninguém que tenha juízo, não há quem adore a Deus, todos se desviaram do caminho certo, todos se perderam, não há mais ninguém que faça o bem, não há ninguém mesmo. Estes textos da Escritura Sagrada, da Bíblia, da Palavra do nosso Deus, nos lembram aquilo que nós vivemos claramente no nosso dia a dia, ou seja, de que nós não somos perfeitos, nem com o nosso próximo, muito menos com Deus. Mesmo sendo a pessoa mais religiosa, aquele que frequenta semanalmente os cultos, até mesmo o pastor, o padre, sim. Ou seja, todos se desviaram da vontade de Deus. Pois, por um simples pensamento, nós pecamos contra a vontade de Deus. A Bíblia é clara quanto a isso. E essa relação imperfeita nos afasta de Deus. E não somente aqui neste mundo, mas ainda nos afasta de Deus, nos distancia de Deus completamente na vida eterna. Ou seja, por consequência dos nossos pecados, nós merecemos a condenação eterna. É preciso voltar os olhos para a cruz. É preciso olhar novamente para ela. E olhando para a cruz, especificamente naquilo que aconteceu na crucificação de Jesus Cristo, é que nós agora vamos entender, compreender o grande amor de Deus por nós. E olhando para os textos bíblicos que foram lidos hoje no culto, o Salmo 31, de autoria de Davi, aquele salmo ele aponta para Jesus e todo o seu sofrimento, pois Jesus sofreria muito por causa dos nossos pecados. Não daquilo que ele iria fazer, passar, mas sim aquilo que ele sofreria na sua carne. Exatamente isso que o salmista ali retrata. Assim também o profeta Isaías, conforme nós também limos, Isaías, falando da compaixão de Cristo, nos dá detalhes do sacrifício, ao dizer, ele
tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. A carta aos Hebreus diz que Cristo é o nosso sumo sacerdote perfeito, pois foi tentado como nós em tudo, mas não pecou, cumprindo toda a vontade de Deus em nosso lugar e sendo o próprio sacrifício perfeito em nosso lugar. O próprio relato, então, da crucificação, que foi lido conforme João 19, versículo 17 ao 30, termina com a palavra tetelestai. Essa palavra que foi traduzida para o português na frase está consumado. Essa palavra, tetelestai, está consumado, ela era usada por comerciantes daquela época, da época de Jesus, que afirmavam essa palavra, ou ainda colocavam essa palavra quando haviam recebido o seu pagamento. Ou seja, quando uma pessoa pagava algo que lhes devia, tetelestai era ali afirmado, naquele recibo. Está consumado, traduzido na nossa linguagem. Jesus, ao dizer tetelestai, o está consumado, está dizendo a conta foi paga. A conta está totalmente quitada, paga. Essa conta que nós deveríamos pagar, não apenas com a nossa morte terrena, mas também com a nossa condenação eterna, isso Jesus pagou por você, pagou por mim, pagou por nós. A nossa relação com o próximo não é perfeita. A nossa relação com Deus também não é perfeita. Mas Deus foi perfeito conosco por meio de Jesus Cristo e Ele é perfeito ainda. Por meio de Jesus, nós agora somos perfeitos aos olhos do Pai. Pois a conta, essa foi paga por Jesus. Há uma frase que diz assim: não foram os pregos que seguraram Jesus na cruz, mas sim o amor dele por mim e por você. Essa frase também nos lembra aquilo que Jesus fez por nós. Ou seja, diante da cruz de Cristo, somos lembrados que a vida de Jesus foi totalmente de amor para com o Pai, mas também para conosco, para comigo, para contigo. Então lembre-se, quando você ver uma cruz, lembre-se que ela não é um símbolo qualquer, mas ela é um símbolo de amor, do amor de Deus por você. Um amor que se sacrificou por nós. Pois é a cruz de Jesus Cristo, o nosso Salvador, que nós lembramos que ali está tudo consumado. Amém. Geralmente, após o momento da mensagem, do culto, nós temos as ofertas que nós trazemos ao altar do Senhor, onde nós agradecemos pelas bênçãos materiais, pelas bênçãos espirituais, ou seja, por tudo aquilo que Deus nos concede. Mas como nós somos impedidos de estarmos aqui no templo, entre irmãos, para celebrarmos o culto aqui, nós assim também reservamos este momento, para que assim você possa também fazer a sua oferta e para tal você pode procurar alguém da diretoria ou o próprio pastor para fazer depósito em conta, transferência ou conforme puder assim realizar também a sua oferta.
E assim também queremos agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele continua nos fazendo, nos abençoando, pois Ele continua sendo um Deus de amor do nosso lado. Vamos assim agradecer a Deus por meio das nossas ofertas e cantar o próximo hino, Se Aquela Cruz Falasse. Se aquela cruz falasse como Cristo morreu, daria a todos nós maior lição de amor. De sangue foi manchado, aos pregos suportou. Ergueu sobre o Calvário Jesus Salvador. Ela viu morrer o homem Deus, nela sempre achei consolação. Ela viu morrer o homem Deus, nela sempre achei consolação. A cruz foi escolhida para o mal combater. Jesus foi condenado, mas nenhum crime fez. De joelhos ante ela posso recordar do amor que Deus em Cristo por mim demonstrou. Ela viu morrer o homem Deus, nela sempre achei consolação. Ela viu morrer o homem Deus, nela sempre achei consolação. Convido você para nós podermos agora falar com Deus em oração. Vamos fechar nossos olhos e assim vamos falar com nosso Deus. Senhor Deus, Teu amor pelos homens está além da nossa compreensão. Louvamos-Te por este amor, o qual Te levou a entregar Teu único Filho à morte em favor da humanidade pecadora. Agradecemos-Te por sermos beneficiados pelo Teu amor em Cristo. Ó Senhor Jesus Cristo, jamais compreenderemos a total extensão do Teu sofrimento por nós. Numa cruz suportaste todos os nossos pecados. Graças a Ti, amado Jesus Cristo, temos agora perdão, vida eterna, salvação. Pela Tua morte, agora temos vida. Ó Santo Espírito, habita em nossos corações, ajuda-nos a crer que Cristo morreu em nosso lugar. Concede-nos uma fé para podermos testemunhar também às pessoas que nos cercam. Amado Deus triuno, continue abençoando o nosso município, estado e nação, aos que exercem cargos de autoridade, e esteja presente em todos os países, fazendo com que tenhamos a certeza da Tua companhia e do Teu amor. Te pedimos especialmente em favor daqueles que estão em tratamento médico hospitalar, daqueles que foram acometidos pelo coronavírus e ainda queres consolar aos que prantam pela morte de seus entes queridos. Também queremos Te agradecer e Te louvar pelos aniversariantes do mês de março, Arquimedes, Itamar, Luísa, Carol, Caroline e todos os demais que puderam completar mais um ano de vida. Obrigado, Senhor. Agradecemos também pelo privilégio de ouvirmos a Tua palavra que mostra o nosso pecado, mas também mostra o Teu amor que nos perdoa. Faça com que este amor continue no coração de cada um que agora acompanha este culto,
abençoe também a vida destes. Pedimos isto em nome dele, o nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. Que assim o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Contemplai na cruz pregado a Jesus o Salvador. Eis que prova nos tem dado do seu divinal amor. Para obter-nos o resgate, o seu sangue derramou e morrendo no combate, diabo e morte subjugou. Nos seus cárceres a morte não o pôde mais reter. Cristo, por seu braço forte, destruiu-lhe o vil poder. Exaltemos o Cordeiro que nos tem imenso amor, imolado no madeiro, resgatou-nos o Senhor. A Jesus rendemos glória, honra como a mais ninguém. Proclamamos a vitória de Jesus sem fim. Amém.